Boa tarde, aqui estou eu, mais uma live aqui pra gente conversar. Vocês já estão enjoados de mim? Deixa o pessoal entrar aqui, gente. Boa tarde. Oi, Ricardo. Nós iremos receber agora o nosso convidado Vinícius, o Enderson. Nós iremos receber nosso convidado hoje aqui agora, Vinícius. Vamos falar sobre projetos estruturais de concreto armado. Boa tarde, Thales. Lembrando, galera, que as inscrições para o meu treinamento já estão abertas. Começou às 8 horas da manhã, já estão abertas. Eu encaminhei o link para vocês lá no Telegram e o grupo de quem já fez a pré-inscrição também. Eu já encaminhei o link para vocês. O Vinícius já está aqui, já vou colocar aqui para o Vinícius entrar. Live no horário de almoço. Oi, Boa Leila. tarde! Boa Ô, meu tarde. querido! Tudo Boa bem? tarde, pessoal. Tudo jóia e você, Leila? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Não tudo tão certo como eu gostaria que estivesse, mas tudo certo. Minha cachorrinha se machucou, até mandei um áudio pro pessoal falando assim, gente, vou fazer a live com o Vinícius agora e a live da tarde a gente vai cancelar, a gente vai para uma live só lá para 6 horas da tarde, porque eu preciso Sim. vou atrás dos cuidados, acidentes do dia, né? Eu Mas imagino, tirando isso, tudo imagino. bem, graças a Deus. E com você aí, a família? Maravilha, correria muito grande, né? Aquela correria de sempre. A gente ficou um bom tempo trabalhando de home office, né? Nós voltamos na semana passada, no meio da semana passada mais ou menos, trabalhar no escritório. Por mais que a gente conseguisse ser produtivo dentro de casa, querendo ou não, o escritório traz para a gente aquele foco maior, né? Então agora a gente É, está sim. acertando algumas coisas, trabalhando mais firme, mas a correria não para. Infelizmente, esse momento que a gente está vivendo é uma incógnita, né? Mas vamos falar de Sim, coisa boa, vamos falar de produtividade. Primeiramente, eu quero agradecer, muito obrigada por você ter aceito o convite para participar aqui. A sua presença foi solicitadíssima por essa galera. que Todo dia alguém legal, que mandava legal. mensagem. Todo dia alguém mandava mensagem assim, Leila, eu não tô vendo no seu calendário sobre projeto estrutural. Quando é que a gente vai falar sobre projeto de concreto armado? E quer estrutura? Ô, povo pra gostar de estrutura, né? E aí, Que bom, e né? aí deu certo. Então, né? Que bom Que que existe, bom. né? Aí deu certo para você participar aqui. Eu vou colocar aqui, eu vou pedir para você se apresentar, tá bom? Sim, Enquanto você se apresenta, eu vou colocar aqui o tema da nossa live. Fique à vontade. A live é sua, o espaço é seu. Vamos conversar com essa galera aqui hoje. legal. Primeiramente, Leila, muito obrigado pelo convite, né? Quando a gente conversou, não pensei duas vezes em aceitar o seu convite e trazer um pouco, né, desse conhecimento, de informação na área de projetos estruturais. Na nossa live de hoje, pessoal, para quem não me conhece, né? Eu sou Vinícius, sou professor, sou engenheiro civil e sou especialista nessa área de projetos estruturais e já trabalho já há bastante tempo, tanto desenvolvendo projetos estruturais quanto ensinando projetos estruturais. Sou professor de graduação, professor em pós-graduação, treinamentos de extensão, né, tanto presencial quanto online também, assim como a Leila. E o objetivo aqui, junto com ela, né, aceitando esse desafio aqui com vocês, é difundir mais esse assunto de projetos estruturais, falar sobre quais são os pré-requisitos para vocês que desejam, né, atuar nessa área e como vocês consigam direcionar o aprendizado de vocês para realmente atuarem como profissionais, não simplesmente aprender e ficar aquela bagagem, né, simplesmente sem ter muito o que fazer. A ideia sempre é você aprender e conseguir colocar em prática. Então, basicamente é o que nós vamos difundir na nossa live de hoje. Ótimo, é isso aí que a gente quer. Legal, Leila. Muito bom. Gente, para quem não sabe, no meu treinamento, que as vagas inclusive abriram hoje, tem um mini curso desse cara que está aqui falando com vocês, viu? Tem um mini curso do Vinícius lá para vocês aprenderem um pouco sobre análise estrutural. E como especialista na área, né, não podia ser melhor. Ele. Legal. E fala pro pessoal, Leila, que tem aula ao vivo, né? É um mini curso, mas eles também têm uma aula ao vivo comigo, né? Justamente para Tem. tirar alguma dúvida que eles possam ter. Que quando a gente fala de mini curso, sabe que o conteúdo dele é um pouco restrito, mas a gente tem ainda esse bônus, que é uma aula ao vivo, que eles podem tirar essa dúvida comigo. E foi bom você tocar nesse Sim. assunto, né? Sobre a parte do projeto estrutural que a gente estava falando. Eu Uhum. acredito que o primeiro ponto para as pessoas que querem trabalhar com projetos estruturais é esse motivo. É você ter uma motivação certa, né?
seja ela técnica ou econômica. Então, para as pessoas terem te procurado para procurar saber sobre estruturas, sobre projetos estruturais, já mostra que o primeiro passo já foi dado, né? Já estão Sim. motivados suficientes ali, seja por motivo técnico ou econômico, para aprender um pouco mais sobre. Voltou. Aconteceu alguma coisa aqui, eu caí, mas tá me ouvindo? Perfeito. Acho que deu só um Ah, tá, lagzinho aqui, mas tá legal. tá, que bom. Pode continuar. Vinícius? Estou te escutando, Leila. Tudo certo? Tá, tudo certo, pode continuar. Vamos lá. Pessoal, então eu vou explicar um pouquinho aqui como que a gente vai dar continuidade na nossa live, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, estou aqui à disposição, a Leila também, enfim. Como eu falei com vocês, não adianta a gente querer aprender estruturas, sendo que nós não temos a motivação certa para nós aprendermos e difundirmos o nosso aprendizado, o nosso conhecimento nessa área. E eu acredito que nós somos movidos basicamente nessas duas condições, nessas duas situações. Seja uma motivação técnica, que eu preciso aprender a desenvolver projetos estruturais, que eu preciso entrar no mercado, ou principalmente que é uma área de atuação que eu gosto, que eu me identifico. O pessoal aqui, né, que acompanha a Leila, já vem pedindo essa live de projetos estruturais já há algum tempo. Só que uma coisa que Sim. eu já percebi muito, né, por conta dos meus próprios alunos também, é que na graduação, enquanto a gente está lá estudando concreto armado, estruturas isostáticas e peristáticas, todas as disciplinas de estruturas, enquanto a gente está lá, está todo mundo vidrado em aprender estruturas, em calcular. As disciplinas que a gente tem mais dedicação é pela área de estruturas, normalmente, que são as disciplinas mais difíceis, né? Que exige da Uhum. gente uma concentração, um foco, um empenho muito grande, diferente de algumas disciplinas um pouco mais teóricas. Só que o que acontece Sim. depois que a gente forma é um pouco mais complicado do que isso, porque as pessoas não sabem exatamente como entram no mercado, elas não se sentem confiantes e seguras suficientes para atuar com projetos estruturais, e o que acontece é que a grande quantidade de pessoas que têm interesse por projetos estruturais, por estruturas na graduação, acabam se dispersando, indo para diversas outras áreas, execução de obras, planejamento, orçamento, pavimentação, e acabam deixando um pouco de lado a área de estruturas. Cerca aí, mais ou menos, está um estudo assim nacional, cerca de 3 a 10% dos recém-formados vão para a área de estruturas. A grande maioria vai Nossa, para a área de execução. A grande maioria é execução de obras. se Aí por que perguntasse, eu que isso chutava ao acontece? contrário, viu? Por que que Se isso perguntassem acontece? pra mim, eu chutaria que era o contrário. Ah, eu acho, eu alucino que isso Uhum. deve acontecer porque as pessoas têm a visão que engenharia é obra, que engenheiro tem que pisar na obra. Que Sim, é uma o que que crença. acontece? Quando a gente está ainda lá no início, eu também tinha essa visão. Quando eu não tinha descoberto ainda a área de estruturas, que eu ia executar obra, ia construir casas. Depois, durante o próprio curso, eu me identifiquei muito com a área de estruturas. Só que o que Uhum. acontece que eu vejo que é ainda pior é que quando a pessoa sai no mercado, ela não se sente segura, porque é uma responsabilidade muito grande. A pessoa fica naquela, se eu errar aqui uma vírgula, se eu errar uma unidade, se eu não souber como posicionar os pilares, como dimensionar a estrutura, como analisar o comportamento da minha estrutura, ela vai cair. Então eu posso perder meu registro. A pessoa fica com medo de atuar Sim, nessa área. Sem falar que é uma área de atuação onde que, para quem realmente se destaca, é importante que você tenha uma autoridade. Você seja reconhecido ali como uma autoridade, como uma pessoa especialista naquela área de atuação. E aí, o que a gente deve buscar? Primeiro, igual eu estava falando, a motivação certa. Se eu vou entrar para atuar com projetos estruturais, que seja porque eu adoro a área, porque eu tenho essa paixão pela área de estruturas, que eu me identifico com ela, ou então que seja um motivo econômico, que é, por exemplo, eu vou atuar com projetos estruturais porque eu consigo me destacar, que eu consigo ser bem remunerado atuando nessa área. Só que, no meu ver, a motivação certa é você fazer aquilo que você gosta, que você se identifica. Então, se eu, na graduação, me dediquei tanto,
se eu me esforcei tanto. Eu não vou deixar de atuar com projetos estruturais porque eu tenho medo, porque eu estou inseguro. Eu vou buscar me aprimorar, eu vou buscar ter conhecimento nessa área. Que aí vem um próximo ponto, que é você estabelecer o seu planejamento. A motivação eu tenho, que é o meu desejo, minha paixão de ser um engenheiro estrutural. Agora, se eu não tenho planejamento, se eu não tenho um propósito, qual que é a finalidade de tudo isso? Por que eu escolhi fazer projetos estruturais? O meu propósito é algo realmente grande, eu tenho um objetivo. Eu quero ter o meu destaque, eu quero ter meu posicionamento, eu quero ser bem remunerado, eu quero ser reconhecido como especialista, como autoridade. Agora, se eu não tenho muito isso claro na minha cabeça, se eu não tenho um posicionamento, né, e principalmente essa clareza de que projetos estruturais é o que eu quero para mim, dificilmente eu encontro um propósito. E se eu não tenho um propósito, como que eu vou estabelecer um planejamento? Porque todo planejamento que nós fazemos é em cima de um propósito, de um grande objetivo. Olha, eu quero ser um engenheiro estrutural. Todo mundo aqui quer alguma coisa. Agora, entre você querer e você estar comprometido a alcançar aquilo é totalmente diferente. Então, eu estou comprometido. Acha, Sim, pode dentro do falar. que você falou, e você acha que o comprometimento com a questão financeira se sustenta por muito tempo? Se, por exemplo, Repete, só. por exemplo, se você fala assim, a minha motivação vai ser financeira. Sim, Eu vou seguir para a área estrutural porque é uma área que dá dinheiro. Se eu fizer um projeto aqui 100 mil, outro projeto ali 200 mil, vou para essa área. Mas não é a área que eu gosto, não é a área que eu sim, me identifiquei na faculdade. Eu vou pela motivação financeira. sim. Você, como profissional especialista nessa área, você acha que isso se sustenta? Porque a área De jeito estrutural é nenhum. uma área. Não sustenta, né? Porque a área estrutural é uma área muito desafiante. É desafio em cima de Muito, desafio. Se você não tiver muito. capacidade psicológica para estudar diariamente, você se Sim. frustra. Exatamente, e igual eu falei com você, hipótese alguma, o financeiro deve ser o motivo principal. Porque quando nós fazemos Tá. projetos estruturais, eu acho que o que Uhum. mais motiva o engenheiro estrutural é o desafio. É você ser desafiado constantemente para situações diferentes. Isso dá uma motivação muito grande. Claro que o financeiro ele pesa, mas ele não se sustenta por quê? Quando nós atuamos com projetos estruturais, nós normalmente, tá? Nós temos o nosso próprio escritório. Alguns poucos trabalham em grandes escritórios de projetos, mas são funcionários. Normalmente, a pessoa que quer seguir na área de estruturas, ele quer ter seu próprio escritório, ele quer ter sua própria marca. E para nós que trabalhamos como autônomos, como empreendedores, nós sabemos que não é sempre assim. Eu vou ter um projeto de 100 mil reais agora, mês que vem de 200 mil. Não é bem assim que funciona. Porque eu tenho uma demanda. Imagina comigo. Qual que é o porte de um projeto de 100 mil reais? É uma edificação muito grande, talvez não só em relação ao seu tamanho, mas até mesmo a sua complexidade. Quanto tempo você leva para fazer um projeto como esse? Quantas horas dedicadas por dia para você fazer um projeto como esse? Então pode ser que em um determinado mês você tenha um projeto grandioso. Pode ser que no mês seguinte você já não tenha esse projeto. E aí? E quando o mês seguinte não entrar 50, 100 mil reais, 10 mil reais no seu caixa? Você vai simplesmente, Uhum. não está dando dinheiro, vou largar isso? Vou vender pipoquinha na praça? Não Aí dá para começa, ser não, assim. o que dá dinheiro é elétrico, não, o que dá dinheiro Aí é vai bombeiro, não, lá. o que dá dinheiro é prefeitura, não, é fundação. Gente, gente, para mim eu falo com o pessoal, se você conseguir fazer um trabalho bem feito, até vender pipoca na praça, dá dinheiro. Vende lá, Dá abre um dinheiro. quiosque de É pipoca a gourmet. constância, né? Exatamente. E aqui na minha região, por exemplo, a minha filha vai fazer aniversário no mês que vem. Nós vamos fazer em casa mesmo, né? Não está podendo reunir ninguém e tudo mais. E aí a gente estava olhando o balão a gás, né? Ficar ali voando e tal. Cada balãozinho daquele, um bom, né? Um bonito, esteticamente bonito, é 50 Uhum. reais. Então tem gente ganhando dinheiro com balão a gás. A gente Ah, menospreza muitas coisas, né? Ah, balão a fecha gás os não dá olhos, dinheiro. né? A gente Depende do fecha os que olhos você para muitas faz. coisas. Exatamente, Sim. depende do que você faz e como você faz. Eu acredito muito nisso. Vinícius, parabéns pela sua família maravilhosa mais uma vez. É, voltando aqui ao assunto, algumas coisas que você falou aqui me deixou intrigada e eu acho que pode ser que outras pessoas também despertem essas dúvidas. O Uhum, seu escritório, vamos recapitular. Quando você se formou, você falou que já gostava muito dessa uhum, área, que você se identificou na faculdade. Quando você se formou,
Como que foi o seu processo para você começar a trabalhar com projetos? Você começou com pequeno porte, você já foi direto para grande porte? Sim. Hoje o seu escritório atende pequeno porte também? Como que funciona? Conta pra gente, pensando na cabeça de quem ainda é estudante, está perdido e fala, Sim, cara, eu também gosto de concreto. Como sim. que é essa trajetória? Leila, começou lá atrás, começou muito tempo atrás. Eu já falei algumas vezes, né? Eu não nasci para ser engenheiro estrutural. Eu coloquei isso na minha cabeça. Porque por tudo que aconteceu na minha vida, foi tipo, não era, o Vinícius não era para ser engenheiro estrutural. Eu tomei bomba no primeiro ano do ensino médio, odiava física e matemática, não gostava dessas disciplinas de exatas. Comecei uma Conte-me faculdade, mais. comecei uma faculdade de direito, porque eu odiava física e matemática. Eu O fiz um Vinícius semestre de Santos direito. também. Pois é, eu detestava física e matemática, não entrava na minha cabeça. Aí, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu vi que aquilo não era para mim, que a teoria, a área de humanas, não era para mim. Eu vi que definitivamente eu tinha feito a escolha errada. E aí eu fui para a área de exatas. Por mais difícil que seria, né, na minha cabeça, eu achei que era aquilo que serviria para mim, porque humanas eu vi que já não dava mais. E quando eu entrei para a engenharia, para a área de exatas, primeiro eu escolhi engenharia de produção, porque meu primo fazia engenharia de produção. Eu fui influenciado, eu não tinha maturidade alguma no meu início de carreira. Você E tem quantos muitas anos? pessoas, eu tô com 31 anos. Não, na Eu época, você tinha comecei, quantos na anos? época eu tinha 19 anos, É 19 uma anos. idade, é uma idade propícia para isso mesmo, né? A gente tem que Sim, se e os permitir. homens, né? Os homens demoram a amadurecer mais do que as mulheres, tem isso também. E no meu processo foi assim. E aí muita gente se cobra, tipo, muito, né, durante a graduação inteira. Aí eu tenho que já saber o que eu quero. A minha faculdade aqui, eu não sei se eu gosto de engenharia, se eu fiz a escolha certa e etc. E quando eu fiz engenharia de produção, eu sabia que exatas era para mim. Só que eu ainda não tinha me descoberto na área de atuação, se era realmente engenharia de produção. Até que um tio meu me levou para conhecer uma parente dele e ele me apresentou como Vinícius, o futuro engenheiro de produção. E aí ela me perguntou, o que que o engenheiro de produção faz? Ou fazia? Eu cheguei para ela e pensei, fiquei assim, uns 5 segundos parado, não sei. Eu tinha escolhido um curso que eu fui totalmente influenciado. Eu falei, cara, isso está errado. Eu fiquei a tarde inteira ali, né? A gente conversou sobre outras coisas, mas eu fiquei envergonhado profundamente. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, não, tem que dar um jeito. Não posso ser esse cara aqui. Que para mim, na minha opinião, estava sendo o Zé Ruela. E aí eu comecei a pensar e tal, fazer aquela imersão, né, profunda, fiz alguns testes Uhum. vocacionais, liguei o computador, e a área que eu mais me identificava, porque eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa. Eu gosto de estar, sabe, fazendo coisas diferentes. Eu não gosto de estar sempre no escritório. Às vezes eu gosto de até quando está aqui o escritório funcionando normal, né? Eu fico em casa, trabalhando em casa, porque eu gosto dessa diversificação de local de trabalho. Eu não gosto de estar sempre preso, Legal. sabe? Me sentir preso. É, Eu é gosto você se dessa conectar. liberdade. É você se conectar com você e não com a cobrança externa e entender como você, Vinícius, funciona, né? Isso é Exatamente. parabéns. Eu acho muito legal. No Exatamente. no meu treinamento, eu pego muito no pé dos alunos de tipo, gente, não queiram repetir o meu padrão. Tem gente que fala assim, Leila, divulga sua agenda com a gente. Eu falo, não, horário que eu Não tem acordo, o porquê. que eu faço do. Não tem, isso é o que funciona pra Leila. Tem gente que Exatamente. acorda e tomar café não funciona. Vai tomar café 10, Uhum. 11 horas. Se eu acordar e não tomar café, não fala comigo. É a Exatamente. gente Cada um tem um se processo, conectar. né? Muito legal, é muito legal Eu isso. demorei para descobrir isso. E aí quando essa chave virou na minha cabeça, aí foi quando eu Aham. decidi, olha, eu vou fazer engenharia civil. Porque em tudo que eu vi, era o que mais identificava comigo. E foi quando eu literalmente, Leila, abri mão de tudo do mundo Aham. externo que pudesse tirar o meu foco. Tudo que você pensar. Eu cheguei, aproveitei toda a grade curricular da engenharia de produção, cheguei para a engenharia civil já no quarto semestre, aproveitei tudo. E aí, quando eu comecei a levar a sério os estudos, cara, foi totalmente diferente, porque eu comecei realmente a estar ali focado em algo que eu iria ser como profissional. Eu já enxergava a minha carreira profissional. E quanto mais eu Você me tá vendo que dedicava, você tá vendo que tá subindo um monte de coração pra você aí, né? Tá, o não, pessoal tá maravilha. gostando. Espero que o pessoal se Isso identifica aí, gente, também, né? continue mandando muito corações pra ele, que a história dele é Isso aí, incrível. Vai, pessoal. continua. E aí, quando eu comecei a levar a sério, quanto mais eu me dedicava, mais as coisas foram acontecendo. Por exemplo, eu fui contratado para ser monitor na minha faculdade. Eu não pedi para ser monitor.
Os meus professores, Que eles me legal. indicavam. Tinha processo seletivo. Eles falavam com o meu coordenador, olha, não precisa ter processo seletivo, é o Vinícius. Se não for o Vinícius, não precisa. Não tem outra pessoa ali a não ser ele para fazer monitoria de teoria das estruturas hiperestáticas. O caso de um professor meu. Um outro, ele indicou 5 profissionais, 5 alunos na época, né, para lecionar a monitoria de resistência dos materiais avançados. E aí, dos 5, Aham. eu falei assim, olha, a primeira opção é o Vinícius. Se o Vinícius não aceitar, tem outros 4 aqui para você. Mas isso para mim foi tipo, cara, como as coisas mudam? Como você tem o Gratificante, controle do né? seu jogo, né? Como é você que define o rumo da sua própria carreira, da sua própria vida? Porque anteriormente, cara, igual eu falei com você, eu era um Zé Ruela. Mas depois que eu me dediquei, que eu foquei, as coisas começaram a acontecer. Eu vejo muita gente Parabéns. lutando para ter estágio. Tipo, Uhum. vão lá e tal, não está tendo oportunidade. Nem para trabalhar de graça os escritórios estão aceitando. Na minha época, Aham. quando eu comecei a fazer o estágio, eu não coloquei currículo. Eu não fiquei desesperado. Os meus professores me indicaram para estágio. Eu fiz estágio no escritório de projetos, que é a área que eu escolhi para mim, ainda quando eu estava aprendendo estruturas. Então, todas as coisas Aham. que aconteceram foram consequência de tudo aquilo que eu estava buscando, né, e plantando, ainda na O graduação. foco. O meu primeiro Parabéns, contato parabéns. profissional foi com a área acadêmica, porque no 8º período, o meu coordenador me contratou, já previamente, né, de boca, para quando eu me Aham. formasse, eu continuasse na faculdade, que eu me formei, atuando como professor. Eu estava no 8º período. Enquanto Gente, que algumas incrível. pessoas estavam lá pensando no estágio, será que eu vou conseguir estágio agora? Será que eu não vou? E etc. Eu já estava tendo um planejamento de um ano antes Uhum. para quando seria ou como seria a minha atuação ali na área acadêmica como professor Deixa de eu só fazer uma estruturas. observação. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Sim. Me corrija se eu estiver errada, tá? Uhum. Parabéns, que incrível. Mas o seu foco, o seu valor, você não estava fazendo aquilo pensando no dinheiro. O seu De jeito foco, o nenhum. seu valor era conhecimento. Total. Quer ver uma Legal prova isso. disso, Leila? Aham, Pode claro. continuar, que tem uma, Não, uma história legal sobre isso. é só para as pessoas que estão aqui. A gente está com uma audiência altíssima por horário Sim. de almoço, né? Muito obrigada pela participação de todos. Mas só para a gente colocar o gancho no quanto o objetivo, a motivação que o Vinícius falou no começo da live, o Uhum. porquê que você está fazendo essa trilhada, por que você começou essa caminhada, o porquê disso tudo é muito importante. Se você começou pensando em Absurdamente. dinheiro, se você começou pensando em dinheiro, eu preciso disso porque isso vai me dar dinheiro, você não vai conseguir ir muito longe, não vai se sustentar. E aí quando você vem, não, eu tô aqui porque eu quero aprender, porque eu quero ser o melhor Uhum. profissional, ou seja lá qual for o seu valor. Se você identifica o seu valor, você acorda e dorme todos os dias pensando naquela conclusão, naquele objetivo. E aí o dinheiro vem, né? Exatamente. Não tem Por isso jeito. que eu falei que a motivação nunca pode ser pelo dinheiro, em hipótese alguma. Na monitoria, para você ter ideia, eu já vi gente recusando monitorias porque eles eram estudantes ou de FIES ou então de ProUni, que aí a monitoria que a faculdade lá é desconto em mensalidade ou não tem nenhuma remuneração, ou é somente como horas de estágio, horas extracurriculares. Já vi gente recusando porque não Aham. ia ganhar dinheiro. E foi através da monitoria que eu ganhei oportunidades para estágio e para lecionar na graduação. Isso, o É, convite que surgiu para mim, eu estava no 8º período. Para depois de um ano que eu me formasse, eu ia já sentar ali, né? Não sentar, mas ficar em pé na sala de aula, lecionando estruturas de concreto armado, estruturas metálicas, teoria das estruturas isostáticas e peristáticas, e eu tinha 24 anos na época. Então, não é. tudo que aconteceu anteriormente, o tempo que eu perdi, né? Lá, quando eu fui reprovado no primeiro ano do ensino médio, comecei uma faculdade de direito, não continuei. Tudo aquilo lá, para mim, não foi perda de tempo, foi aprendizado, foi amadurecimento que Aprendizado. eu ganhei, entendeu? Que Então, eu lindo, que lindo, já, que lindo. já perdi a oportunidade de casamento de primos, né? Que casaram, eu não fui. Meus pais iam para a praia, eu ficava em casa estudando. E era assim, foi realmente naquilo. Porque eu vi que a minha vida do jeito que estava continuando, eu não poderia deixar Uhum. ela nas mãos de governo, se era crise tal, assada, sim ou assada, ou naquela incerteza. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir alguma coisa? Na minha cabeça era, ou eu faço tudo que eu tenho que fazer, me dedicando todos os dias, mesmo que lá na Uhum. frente eu não consiga nada, pelo menos não foi porque eu não tentei.
Então, eu Sim. iniciei nessa área, né, como professor de estruturas e automaticamente, né, a área estrutural foi acontecendo para mim. Meu primeiro projeto foi em parceria com a arquiteta, que formou junto comigo. Ela graduou nos dois cursos de arquitetura e de engenharia civil, já atuava há muitos anos Guerreira. com arquitetura, total, né? Arquitetura mais engenharia. E aí, Dois meu primeiro cursos projeto, punk. total, e imagina a arquitetura, né? Eu tenho aqui o pessoal de arquitetura aqui, como eles trabalham, é coisa de louco. E 2 meses Né? depois que eu me formava, eu já estava com parceria com ela e já fazendo projetos estruturais. E o meu primeiro projeto foi a indicação de 2 pavimentos, né? E até uns pontos que eu bato na tecla com o pessoal. Não adianta a gente querer ser desafiado, não aceitar um desafio maior do que a gente dá conta. O meu Uhum. projeto estrutural primeiro foi um galpão em estruturas de concreto armado, onde seriam destinados ali para salas, para ser um local para aluguel. O cliente ia construir para alugar. Hoje lá funciona como uma Uhum. igreja, mas a estrutura foi dimensionada para salas, né? Tem lá posicionamento de divisórias, se o cliente quiser fechar alguns cômodos. Foi tudo pensado, a arquitetura foi toda pensada nisso. Mas hoje ela funciona como uma igreja. De 2 pavimentos, de aproximadamente ali um lote 30 por 12, aproveitou todo o lote, quase que não teve os recursos, além do mínimo necessário, né? E Uhum. foi esse projeto. Então, foi o que eu Mas comecei fazendo. você começou já com um projeto bem desafiante, hein? Foi um projeto bem desafiador, porque Você era o teve que primeiro colocar para uma mim, carga. E não, e esse é, e né? não só por ser o primeiro, né? Diferente de você fazer uma casa térrea, por exemplo, que você sabe que vai ter Uhum. uma carga mínima, do que você fazer um galpão que você não sabe nem para que ele vai ser alugado e tem que ficar alucinando as piores cargas. É, realmente, Exatamente. para primeiro projeto, você levou um desafio ali de O grande desafio foi justamente esse. prova de federal ali. Foi. Esse foi o grande Muito desafio bom, muito bom. de o cliente não saber para que ele iria alugar ali o Aham. estabelecimento, o empreendimento, a gente pensar em todas as possibilidades que poderiam ser locado aquele imóvel. Mas a conversa com o cliente, né, ajuda muito nisso, ter esse Sim, sim. parâmetro, né, para ele, É, talvez ele eu mesmo tenha faço. certeza, mas dá um clareamento para a gente muito grande. Sim, eu faço a parte burocrática, né? Tanto a parte de prefeitura quanto a parte de corpo de bombeiro. E eu pego isso antes de você. Então, o cliente chega para mim falando que ele quer um galpão que é para alugar desde escola até industrial e a gente tem que fazer pensando em todas as possibilidades. Abertura de porta, ventilação, escada, corrimão. É um desafio, eu gosto muito, Sim, mas tem que fazer muito bem pensado, porque é um custo a mais, né? Às vezes o cliente aluga, constrói para uma carga que aguentaria uma academia, por exemplo, e aluga para uma clínica de dentista, para uma loja de roupa, que, tipo, vai sim, a roupinha ali sem carga nenhuma. É muito sim. legal, é muito interessante. É um quebra-cabeça diário, né? Eu gosto Sim. bastante. E esse quebra-cabeça, né, tanto na sua área quanto na minha, à medida que a gente pratica, né, que nós Hum, vamos fazendo mais vezes, vamos repetindo mais vezes, fica mais fácil de ser montado, né? Como está falando com sim. você, o planejamento para a gente atuar nessa área, para a gente saber o que a gente quer, ele é fundamental. Até mesmo nessa questão de qual área que eu vou atuar. Vai ser com projetos estruturais? Vou fazer projetos complementares? Vou acompanhar obra? Porque um planejamento, ele é literalmente um plano de ação, um planejamento estratégico. Se eu falo que eu vou Uhum. atuar com outros projetos, se eu vou estar desenvolvendo, né, para estar fazendo projetos de instalações elétricas, hidrossanitárias, prevenção e combate a incêndio, repara que quanto mais atividades eu pego para fazer, mais o meu foco vai se desviando. Então é fundamental que a gente escolha exatamente aquilo que a gente quer. Eu escolhi a área de estruturas. Então, eu não sei fazer projeto de instalações elétricas, não faço projeto de instalações hidrossanitárias. Meu foco é estruturas. Então, toda É, a minha você se... estratégia de escritório, de empresa, é para atingir clientes que vão me pagar, né, me contratar para fazer esse tipo de projeto. Então, o foco, né, esse Sim. planejamento, ele é essencial. Sim, isso é muito importante você ter tocado nesse assunto. Quando a gente vai começar, Breno, a live vai ficar gravada, porém o presente que o Vinícius separou para vocês é só para quem estiver ao vivo, tá? No final da live ele vai disponibilizar um presentaço aqui que vocês vão amar, mas só para quem estiver no ao vivo. Quando a gente fala em experimentar novas áreas, o Vinícius ele teve a sorte
vamos colocar a palavra mais exata aqui, ele teve a batalha, né? De se encontrar e caminhar aquela jornada. Poderia ter dado errado? Poderia. Ele arriscou 50% de chances, como todos nós fazemos, mas a força de vontade, a motivação, com certeza levou ele até o sucesso que ele tem hoje. Mas pode acontecer, gente, e é super comum acontecer, e tá tudo bem se acontecer, você chegar e falar assim, por exemplo, eu sou especialista em projetos estruturais de concreto armado e alvenaria estrutural. Eu fiz pós-graduação nessa área. E eu acho que se eu fiz 5 projetos na minha vida foi muito. Eu odiei. E eu tive uma fase na minha vida que eu falei assim, não dei certo com isso, perdi meu tempo, perdi dinheiro, tô frustrada. E eu parei de olhar para as coisas que eu sabia fazer. E foi muito importante na época a minha equipe, os meus parceiros, as pessoas falando assim, não, mas vem aqui, vem cá. Porque eu sempre tive uma dinâmica muito boa na parte da legalidade. Então, ligavam gente pra mim, assim, tipo, eu tô aqui em São Paulo, interior de São Paulo. Ligava gente pra mim do Paraná, ligava gente do Rio de Janeiro, da Bahia, arquitetos, engenheiros, falando assim, viu, fulano te indicou porque você consegue resolver processo burocrático. Ah, processo de cartório, processo do corpo de bombeiro. E eu comecei a entender que o que eu fazia de melhor? O que eu sabia fazer? E eu ficava com aquela assim, não, engenheiro bom é engenheiro que faz tudo. Então eu queria saber fazer hidráulica, eu queria saber fazer elétrica, eu queria saber fazer estruturas. Eu ficava frustrada comigo por eu não gostar. E, consequentemente, eu não sabia fazer, porque eu não gostava, então eu não estudava, não me esforçava. Tinha o TQS, tem até hoje o TQS perdido aqui na minha vida, que eu falo foi o maior investimento, o maior investimento furado que eu tive até hoje. Porque não que o software não funcione, pelo amor de Deus, tá, gente? Não funcionou porque eu não me desenvolvi nessa área, né? Então eu não uso. Então, o que eu quero dizer é, tá tudo bem você tá aqui assistindo essa live e falar assim, nossa, eu amei o que o Vinícius falou, vou fazer o curso do Vinícius, vou me especializar em estrutura, e aí dá 2, 3 anos você virar e falar assim, nossa, não, acho que eu queria mesmo era bombeiro. Aí você pega e volta e faz o meu curso de bombeiro. Tá tudo bem. Não é um processo ruim de acontecer, principalmente nesse começo, a gente se conhecer, entender o que a gente gosta. Agora, o que não é legal é fazer o que eu estava tentando fazer, de querer fazer todas as modalidades, querer me destacar em todas as modalidades e querer ser reconhecida em todas as modalidades. Aí a gente investe energia que não vai para lugar nenhum, fica dissipada e não vai para lugar nenhum e a gente fica na praia. Acaba sendo só mais o mesmo de tudo. Então, Exatamente. ter um foco. Hoje o meu foco é parte burocrática. Quer saber de parte burocrática? Ah, Leila, tô com um processo enroscado aqui, minha obra foi embargada. Meu, vamos bater um papo aqui. Se eu não souber resolver na hora, eu sei a lei que a gente vai ler para resolver. E a mesma coisa que você falou, né? Se a gente for conversar sobre projetos hidráulicos aqui, a gente vai falar um monte de groselha, né? Não vai sair nada com nada. Não sei Exatamente. nem as normas de hidráulica para falar com vocês. Nós temos que nos concentrar naquilo que a gente é bom, né? Nos nossos pontos fortes. Então, quando nós Sim. fazemos um planejamento estratégico, nós pensamos justamente nisso. Em quais são os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Por exemplo, eu tenho um objetivo, eu tenho aquele propósito. O que eu tenho de ruim que eu preciso melhorar para me deixar mais próximo do meu propósito, do meu objetivo? Quais são os meus pontos fortes que vão me deixar mais próximo desse meu objetivo? Então, planejamento é Sim. isso. É você conhecer o seu mercado, conhecer quem são os profissionais que atuam na sua área, conhecer como que você pode atender melhor o seu público. Eu cometi uma Boa. falha na minha empresa, pelo menos não deu certo para mim. A gente está falando aqui no início, né, de que o Vinícius batalhou bastante, ele dedicou muito na graduação e conseguiu colher todos os frutos de sua dedicação. Eu consegui, mas ao longo desse processo, até estar aqui hoje em 2020, né, falando de estruturas para essa galera inteira aqui, eu tive um monte de falha nesse processo. Tive um monte de coisas que aconteceram ruim que quase eu tive que fechar a porta. Quase que eu tive que fazer Pensou outras em coisas. desistir? Pensei em desistir. Isso todo mundo passa por isso. Só que a minha Uhum. motivação qual que era? Meu propósito? Está lá atrás. Ele foi instaurado em mim ainda na época da graduação. Então, quando as coisas dão errado, ou quando as coisas não acontecem como a gente gostaria, é o momento da gente se reinventar. Por exemplo, quantas pessoas nesse momento agora, de crise, não estão pensando nisso? Agora com esse Desistir. vírus, né, e etc., todos os meus planos foram por água abaixo. Aí, no meio desse furacão, vem a crise, mais uma crise no governo. Aí, agora que lascou de vez. Se você Uhum. foca em tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que tira o seu foco daquilo que você quer, literalmente, as coisas não vão dar certo para você. Então, agora, se o meu objetivo ele foi afetado por isso, ok, não tem problema. Agora eu tenho que buscar formas de fazer com que o meu objetivo
ele seja alcançado por um outro caminho, por outra forma. Eu encontrar uma outra direção para ele. Se eu estava indo por aqui, estava indo tudo bem, veio um vírus, veio uma crise no governo que atrapalhou tudo isso, eu vou Uhum. desviar e procurar um caminho que vai me levar ao meu grande objetivo, mesmo Boa, que leve mais tempo, mas que eu vou conseguir boa. alcançar o que eu quero, entendeu? Então, É a visão que porque nós você devemos sabe ter o que é você essa. quer. Nós Uhum. sabemos. Eu estou vendo aqui o Sim. comentário. Deixa eu ver aqui. Teve um comentário Subiu aqui bastante da. comentário. Foi da, acho da Bárbara. Da Bárbara? Não, foi da Luana Ribeiro. Falou que tem 24 anos, terminou a faculdade em 6 meses, foi muito dedicada na faculdade, sempre foi muito notada, só que as coisas estão ainda muito devagar. É aquilo que eu falei, que eu acabei de falar. A gente tem que se reinventar. Não tem nada perdido. A gente não pode desanimar. Se a gente desmotiva, se a gente perde o foco, aí que as coisas andam de vez. Então, na época Sim. que eu ainda estudava, eu sempre ficava quase que alienado naquilo que eu realmente acreditava. Eu ficava Sim. ali, sabe? Mas Nada que acontecesse ia me desmotivar. essa palavra que a Bárbara usou, eu não consegui pegar o comentário dela aqui. A palavra devagar é uma palavra que a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente nessa era digital, Sem que dúvida, além de Leila. nos trazer ansiedade, as pessoas mostram que elas querem que os outros vejam. O que que você considera como devagar, né, Bárbara? Eu falo como experiência própria, igual eu relatei aqui. Eu cobrava uma coisa de mim porque eu via pessoas com sucesso. Nossa, ai, fulano tem 10 anos de experiência, terminou a faculdade, já recebe um salário de 20 mil. E eu começava a me comparar com pessoas que tinham uma vida diferente da minha, que tinham tido estruturas diferentes da minha, que tinham tido escolhas e atitudes diferentes das minhas. É você olhar para dentro de você e falar assim, da onde você está, qual que é a sua meta, qual que é o seu planejamento, a palavra que o Vinícius fala desde o começo da live aqui agora com a gente, qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo e dentro da sua realidade. Será que realmente está devagar? Será que não é você que está se cobrando demais, se comparando com pessoas que às vezes mostram uma realidade na internet que nem é verdade? Né? Então, Exatamente. tomar um pouquinho de cuidado com isso para a gente não se adoecer. É bem importante. Porque, de Sim. fato, as coisas estão devagar porque o mundo parou, né? Então, Uhum. não tem como você cobrar uma riqueza se o mundo está parado e a gente precisa realmente parar e falar, e aí, calma aí. Qual que é o direcionamento que eu vou ter da minha vida agora, né? Não Sim. adianta eu fazer a mesma coisa que o Vinícius, sendo que o público dele é outro, o meu público é outro. Uhum. Vinícius, aproveitando o gancho aqui que eu tô falando, eu tô com uma dúvida. Você atende hoje, qual que é o seu público-alvo? Qual que é o tipo de projeto que você Uhum. desenvolve? E o que que o seu escritório faz? Teve um comentário aqui que eu achei interessante, do Casanova. Ele colocou que jamais contrataria engenheiros diferentes para fazer o projeto dele. E sim, existem clientes que não contratariam também jamais, e existem clientes que contratam. A gente tem que entender quem é o nosso cliente para atender o nosso cliente. Diante desse comentário dele, o que que você faz? Como que é a sua entrega? Qual que é o seu público-alvo? Você pode falar um pouquinho disso, por favor? Sim. Hoje, meu público-alvo, Leila, total, é para projetos estruturais. Total. Eu já tentei oferecer no meu escritório outros projetos, outras disciplinas de Tá, projetos. E o que que tá. acontece? Eu acredito que todos nós somos especialistas em apenas uma coisa. Não dá Uhum, para uma pessoa ser especialista, ser realmente muito boa em todas as áreas que envolvem a engenharia. O cara uhum, ser o cara em engenharia estrutural, combate a incêndio, instalações elétricas, hidrossanitárias, talvez um outro projeto de arquitetura, orçamento, planejamento de obras, gestão de obras, é impossível. Porque quando a gente fala de atuação profissional, você não vai ser só o técnico, você vai ser o cara que vai vender esse projeto. Você é o cara que sim. vai fazer esse network, que vai buscar parcerias. Então, muitas vezes, depois que você se forma, que você atua profissionalmente, você não vai ser somente o técnico que vai lá fazer projetos, a não ser que você trabalhe para alguém. Se você tiver seu próprio escritório, você vai ter que sair do seu escritório em si, procurar parcerias, vender o seu serviço, reuniões e mais reuniões com os clientes e etc. E no meu caso, eu quis expandir a minha área de atuação, isso foi em 2016, 2017, que era Uhum, formar parcerias com outros profissionais que são especialistas em cada uma área de atuação. E o meu escritório, ele oferecer para os meus clientes, né, toda essa gama de atuação profissional, onde ele viria ao meu escritório e encontraria, né, tudo aqui dentro. Ele uhum, viria aqui dentro, sairia com um projeto de arquitetura,
hidrossanitário, combate a incêndio, elétrico, estrutural, tudo isso, tudo aqui no meu escritório. Só que por que não deu Certo. certo para mim? Não deu certo para mim, tá? Mais uma vez. Eu não estou me comparando, não tem nada de errado quanto a isso. Tem escritório que faz e dá super certo, inclusive tem referência disso. Mas no meu caso não deu certo. Por quê? O cliente vinha na minha empresa e para ele estava contratando o Vinícius. Não estava contratando aquele serviço em si. Então, quando Uhum. ele vinha, fechava o serviço comigo, ele estava exigindo que o Vinícius supervisionasse tudo. Além de eu fazer projetos estruturais, eu tinha que ir nas reuniões, eu tinha que ir na obra para conversar de projeto hidrossanitário, projeto elétrico, que os meus parceiros desenvolviam. Então, eu acabei perdendo Uhum. muito tempo. Só que o que aconteceu? Eu construí uma quantidade de clientes, né, uma cartela de clientes, onde que eles estavam me buscando a minha empresa algumas situações para executar alguns desses tipos de projetos. Hidrossanitários, elétricos, por exemplo, os projetos complementares. E acabou que, cara, eu estou sendo conhecido, ou a minha empresa está sendo conhecida, por alguma série de projetos que não é a minha área. E se acontecer alguma coisa, os meus parceiros quiserem tocar o próprio negócio dele? Se eles quiserem sair do meu próprio escritório, quando isso acontecesse? Então, eu já tive que Uhum. pensar lá na frente, em como as coisas estavam caminhando. No meu caso, oferecer para os meus clientes uma gama maior de projetos que eu não fazia, que eram parceiros que trabalhavam comigo no escritório, que desenvolviam, não deu certo. Sabe quando as coisas começaram realmente a escalar? Quando eu Quando você comecei a focou. focar somente naquilo que eu era bom. Quando os clientes me procuravam, olha, não estou oferecendo mais serviço, agora só projetos estruturais. Ah, mas tem um projeto assim acessado. Olha, te indico aqui profissional tal, mas aqui no meu escritório, só projetos Essa. estruturais. Eu consegui atuar de Boa. forma inteligente. Eu não perdia mais tempo em reunião com o cliente para falar de projetos hidrossanitários, elétricos, para ver lá, mostrar para mim como que era o projeto que eles queriam desenvolver. Eu perdi muito tempo com Fundação você reuniões faz? assim. Fundação também. Tá. E A aí minha as obras atuação você faz? hoje, Ah, projetos estruturais, superestrutura e fundações, de pequeno e médio porte. Estruturas metálicas também, concreto armado principalmente, que hoje é o meu foco também. então é de médio a pequeno porte. Médio a pequeno porte. Então você faz residência. Residência, edifício comercial, industrial Legal, também. legal, muito bom, muito bom. Então, normalmente o seu cliente é o arquiteto. O arquiteto construtor, que é o que eu busco. Aham. Porque o cliente Sim, sim. leigo hoje, o cliente que construir Hum, a casa dele, a não ser que seja um empreendimento que seja realmente bem remunerado em si, eu ainda pego uhum. tranquilo. Agora, quando chega um cliente avulso, que quer construir uma casa mais simples, que vai gerar para mim um faturamento um pouco menor e que vai me dar um trabalho de pelo menos 15 a 20 dias, hoje eu já não pego Uhum. mais. Entendeu? Ah, obrigada, Flavinha, pela sua presença de Portugal. Flavinha, amiga minha, está aqui na live hoje. Ela fez uma pergunta com relação à questão das parcerias. Ela colocou assim, mas aí não fica mais caro para o cliente? Eu acho que isso depende de muito como é feito a parceria. Eu não acredito que fique Exatamente. mais caro para o cliente. Normalmente, quando eu faço, como que eu faço? O cliente chega para mim porque ele quer a documentação de prefeitura. Então, eu não faço nem o projeto estrutural, nem hidráulico, nem elétrico, não faço a execução de obra. Então, eu tenho os meus parceiros. E os meus parceiros, eles atendem junto comigo no meu escritório, de forma que o meu cliente chega para mim no meu escritório e ele sai com tudo, que foi o exemplo do que o Vinícius testou. E aí, como que eu faço? Exatamente. Pro meu parceiro trabalhar para mim, eu proponho para ele que ele forneça um valor mais baixo do que o valor de mercado. Então, assim, se o cliente chega para mim e ele vai pagar comigo R$ 1.800, se ele chegar direto nesse meu parceiro, ele paga 2.000. Se ele for pagar os mesmos 1.800, não vale a pena ele fazer essa parceria comigo. Então, para valer a pena a Exatamente. parceria, ele dá um desconto pro meu cliente e meu cliente fecha mais barato comigo. Então, de uma certa forma, é um valor mais barato, pequeno, não é nada, nossa, ai, economizei 5.000, 10.000. Não, é coisa de 100, R$ 200, para valer a pena essa parceria, essa rotatividade. Então, o cliente fechando comigo, ele paga até um pouco mais barato do que se ele fosse de porta em porta e fechar com cada uma das pessoas. Mas mesmo assim, se ele optar por fechar com cada uma das pessoas separadamente, eu não vejo que fica mais caro para o cliente, não. Esse é o meu ponto de vista, né? Exatamente, Leila. E foi bom ela ter feito essa pergunta, porque na cabeça, né, do cliente,
Isso realmente pode acontecer, né? De você Uhum. estar terceirizando o serviço para ganhar um valor, uma comissão em cima daquele valor cobrado. Então, para ele acha que realmente vai ficar mais caro. Então, tudo depende da forma com que você faz a sua parceria. Se Eu tô você fizer uma sumindo aqui no sol. parceria onde você vai colocar um valor ainda a mais no valor cobrado pelo seu parceiro, aí acaba não Uhum. ficando viável para o cliente e ele acaba não fechando com você. Mas tudo É, depende de como que você faz a parceria. e dá aquela sensação de, eu não gosto, aquela sensação de como se ele tivesse, como se a gente estivesse lucrando em cima do cliente, né? Sim, e tem um A ponto gente tem que forte tomar muito nisso, cuidado tá? com isso. Eu usava Uhum. muito para fechar projetos, que é um argumento que para mim é muito poderoso, que é justamente você entregar um projeto com extrema qualidade. Eu falo que a qualidade é a nossa obrigação, mas além de você entregar um Sim. projeto com qualidade, um projeto que Ah, seja feito por profissionais especialistas em cada área. Então o cliente ele tem ainda mais confiança, mais segurança de que ele não vai ter problema com aquele tipo de serviço. Então verdade. reforçava muito com o meu cliente em função disso, para ele entender o valor que eu estava levando para ele não ficar pensando no preço. Porque se ele concentra só Sim. no preço, ele vai procurar o mais barato. Então, na minha Sim. argumentação, tudo que eu aproveitava para fortalecer o valor que eu estava entregando para ele, aumentava as minhas chances de estar fechando o serviço. E existe um ganho, né, de mão dupla. Assim como eu estou indicando parceiros, né, para trabalhar comigo, para estar desenvolvendo outros projetos, os meus próprios parceiros chegam clientes a ter eles. Eles próprios É estão uma trazendo clientes troca. para mim. Então isso tem que ser Sim. muito bem conversado, né? E a parceria acontece quando as duas partes ganham. Então é a forma mesmo como que Exato. você atua e fecha essas parcerias. Exato. No meu treinamento, eu tenho um módulo que eu falo só sobre parceria. Tem várias aulas que eu ensino como você fazer parceria para aumentar a sua produtividade, como você vai fazer parceria para prospectar clientes. E o gancho dessa parceria é justamente isso. Você entender que, eu abri mão de fazer projeto estrutural, porque eu foquei a minha especialização em parte burocrática, em parte da legalização. Então, eu me tornei uma referência na parte de legalização. Consequentemente, eu tenho clientes que vêm até mim porque eles sabem que eu sou referência nessa área. E aí, quando a pessoa chega para mim, para fazer um alvará, por exemplo, de construção, uma construção nova, eu só consigo emitir esse alvará se eu tiver a RT de projeto e a RT de execução. Ou seja, eu preciso ter um projeto estrutural. Está embutido ali na lei que eu preciso de um projeto estrutural. Então, o cliente ele não chegou para mim porque ele queria um estrutural, ele chegou porque ele queria o alvará de construção. Mas eu Sim. tenho o meu parceiro que vai precisar do projeto, que faz o projeto estrutural, eu vou fornecer para esse meu cliente o produto completo, o meu cliente vai sair satisfeito, porque ele vai ter o produto completo, e o meu amiguinho aqui, o meu colega que eu fiz a parceria com ele e entreguei um cliente de estrutura, ele vai trazer para mim uma regularização, por exemplo, um bombeiro, ele vai levar para o outro amiguinho ali do nosso network o hidráulico. Sem E dúvida. a gente consegue trabalhar em equipe, em parcerias, que eu sozinha teria um cliente, fazendo parceria com 5, eu consigo 5 clientes. Ele Exatamente. sozinho teriam 5, em parceria com todo mundo, são 25 clientes. Isso só vai se multiplicando. É muito Exatamente. interessante as pessoas saberem fazer as parcerias certas, né? Tudo isso é planejamento, né, Leila? Eu comecei Sim. isso quando eu fiz o meu modelo de negócio da minha empresa, meu planejamento. Então, quando eu acho que é típico de engenheiro estrutural, né? É muito metódico, muito cheio de passo a passo, sabe? A gente não faz uma coisa sem ter um passo a passo muito bem definido. Não simplesmente a gente cai no mercado, tipo, e agora? Sou engenheiro civil. Aí coloca lá no cartaz, no panfleto, no cartão de visita que faz tudo. O que aparecer tá pegando. E acaba que passa a vida inteira, né? A gente trabalhando sem ter uma boa remuneração. Aí quando alguém É. procura a gente, o que que você faz? Eu faço um projetinho aqui, um projetinho ali. Eu falo, engenheiro não faz É. projetinho. Ou você enche a boca para falar que você é engenheiro e que você faz projeto, ou atua de forma profissional com execução de obras, planejamento, ou você não faz nada. Porque o cliente, Boa. ele contrata você pela confiança que você passa para ele, pela segurança, né? Exatamente. Aquela preparação que você tem de conversar olhando no olho dele, de que você realmente vai dar conta daquele desafio que ele está jogando na sua mão. Porque a gente está lidando com o Sim, sonho de uma pessoa. Se a gente não sim. sabe muito bem como conduzir isso, o cliente não sente essa confiança na gente, essa preparação, ele vai procurar alguém que mesmo cobrando mais caro, ele vai pagar e talvez essa pessoa que ele pagou mais caro ou mais barato que seja, não desenvolva um trabalho tão bom quanto o seu. Então, são uma Exato, série de exato. coisinhas, né, que a gente tem que estar atento.
Você pegou num ponto que eu acho muito importante ressaltar aqui para eles, é a questão de o cliente que vem para você através de preço, ele vai em você, ele vai no Zé da Esquina, ele vai em qualquer outro profissional, porque ele não tá vindo porque você é uma referência, ele tá vindo porque você é um que faz tudo. Então, Exatamente. se você não quer concorrência, ai, nossa, o mercado tá saturado, ai, aqui na minha cidade um monte de gente cobra R$ 5 o metro quadrado. Isso só vai acontecer com você, isso só vai te atingir se você se tornar mais um do mesmo. Se você se torna uma referência, as pessoas que vêm para você, elas vêm por conta da sua especialidade. É igual quando você vai fazer uma cirurgia médica. A gente procura o que na internet? A gente procura o que com nossos amigos? Ah, vocês têm uma referência de um cardiologista, de um ortopedista, de um pediatra? Você não quer simplesmente abrir o Google ali e olhar qualquer nome. Você quer alguém que seja uma referência. O mesmo acontece pra gente. Então, quando você tem uma referência, quando você tem uma notoriedade, você consegue cobrar o seu preço justo. A pessoa vem porque ela sabe que é você que vai resolver o desafio que ela tem. E aí não é, meu filho, não é R$ 5 o metro quadrado que vai te selecionar. Claro, gente. Sempre vão ter clientes por preço. Sempre, em qualquer lugar, em qualquer situação. E nós temos que saber que nem todas as pessoas que nos procuram são nossos clientes. Tem pessoas que Exatamente. procuram a gente tem que falar realmente, olha, não, esse não é meu público-alvo, não sou eu que vou atender essa pessoa, o que essa pessoa busca é preço, não é qualidade, não é o que eu entrego, né? Sim. É bem importante a Já gente falar aconteceu isso. isso comigo. Já o cliente me procurou para estar desenvolvendo um projeto para ele, estrutural, e eu cobrei o Uhum. valor justo, né? Claro, o empreendimento, não vou entrar em detalhes do empreendimento, mas o valor justo que eu cobrei para ele foi de R$ 8.000. E aí ele veio Tá? chorando comigo, argumentando, né? Para eu conseguir fazer para ele por R$ 6.000, R$ 2.000 de desconto. Ô, E isso louco! foi em várias negociações, né? A gente conversando e tudo mais, e cheguei para ele, olha, eu não vou conseguir atender nesse preço. Infelizmente, aqui, para mim, eu não consigo. Em questão de prazo, que você precisa com extrema urgência, eu teria que investir várias horas aqui no seu empreendimento. Expliquei para eles o motivo, por que eu não poderia dar uma redução tão grande. Então, eu falo com a galera, não faça sexo com gorila. Porque fazer sexo com gorila é isso. É você aceitar que o seu cliente dá preço no seu serviço. E você se sujeitar a essa condição. Do cliente chegar, olha, você Verdade. está me cobrando aqui R$ 8.000. Achei ali por 5.000. Você não consegue fazer por 4.800 para mim, não? Aí você fala, não, consigo sim. Aí você pega de 8.000 abaixo para 4.800. Porque o cliente disse que achou mais barato que você. Isso é fazer sexo em gorila. E a pessoa que faz sexo em gorila, ela não se mantém no mercado por muito tempo. E Não. talvez, só para fechar esse ponto aqui com vocês, nós que estamos entrando nessa área de projetos estruturais, nós devemos pensar em personalização, em como atender o nosso cliente de forma única, onde que ele só vai encontrar aquele tipo de serviço com você. As pessoas, elas gostam de pertencer a algo exclusivo. Elas gostam, nossa, ali com fulano eu tenho algo único, que somente ele entrega para mim. Então, quando nós montamos a nossa estratégia de atuação profissional, de captação de cliente, eu tenho que pensar nisso. Como que eu vou entregar algo que os meus concorrentes não estão entregando? Como que eu vou aumentar a qualidade na entrega do meu serviço que os meus concorrentes não estão preocupados? Aí eu consigo ter esse diferencial. Nesse momento que a gente está aqui agora, né? Tudo que está Uhum. acontecendo de coronavírus, de governo e etc., é o momento da gente ganhar tempo, de nós pensarmos em tudo isso aqui que foi discutido nessa live, de como a gente aproveita esse momento que está tudo parado e a gente consegue, assim que tudo isso passar, que vai passar, a gente conseguir dar passos muito maiores do que a gente Sim, imagina. Mas tudo sim. deve ser É, pensado. agora é a hora de sair da praia e ficar na areia observando o movimento do mar, né? Agora não é hora de ninguém entrar no Exatamente. mar, não. Agora é hora da gente realmente Exatamente. estudar, aprender, entender e às vezes nem entender, até entender, mesmo para nós que estamos no mercado, a gente não está entendendo muito bem também, não. A gente É tem uma que, incerteza, né? a gente tem que realmente É uma incerteza muito grande. sair do mar e ficar ali de fora. Meu querido, tô amando. Eu acredito que também o pessoal esteja amando aqui, vários corações subindo. Pessoal, descem as perguntas de vocês, por favor. Tô vendo aqui o Josimar falou, lê minha pergunta, eu não consegui mais achar. Desce, por favor, a pergunta de vocês. Questão de software, enquanto eles descem as perguntas aqui, fala um pouquinho pra gente com relação a software. Você começou logo de cara com software, quais são os softwares que você já experimentou no mercado, o que você recomenda? Olha, o meu primeiro contato com o software foi ainda na graduação, que foi com o CPCAD, o F2 e o SAP 2000.
eu comecei atuando com o CPCAD. E aí, no decorrer da minha atuação profissional, eu senti a necessidade de investir em outra ferramenta, que foi o Eberic. Então, hoje, atuo, né, com essas 3 ferramentas, basicamente, com essas 4. F2, SAP 2000, CPCAD e o Eberic. O CIP e o Eberic são para desenvolvimento de projetos estruturais. F2 e SAP 2000 para análise de projetos estruturais. Mas não foi tudo de uma vez só, porque você sabe que o investimento é pesado, né? E a gente tem que ter uma demanda de projetos antes para investir, é pesado assim. Como eu já entrei no mercado já atuando como profissional, né? Tinha meu salário lá na faculdade dando aula. Pouco tempo depois eu já comprei o CPCAD, foi o primeiro software. E depois de 1 ano, 2 anos, eu comprei o Eberic. Total. Planejamento, não Pessoal, adianta. lá no... Só que muita coisa, Leila, para a gente falar de software, é algo muito, sabe, é algo muito específico e levaria umas 3 lives aqui para falar sobre isso. Eu fiz um post lá no meu perfil, exatamente falando sobre qual o melhor software e como escolher o melhor software. Tem um post lá, uma capinha amarela. Galera que for lá no perfil vai encontrar esse post. Tem um textão lá que vai ajudar vocês. Ótimo. Eu vi. A questão do planejamento, gente, já entra um pouco mais na minha área de gestão de empresa do meu treinamento que eu ensino vocês. Não adianta vocês assistirem essa live, falar assim, nossa, amei tudo que o Vinícius falou, vou aplicar e a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um software. Não faça isso. A primeira coisa que vocês vão fazer é errar. Se vocês saírem dessa live e falar, ele falou que Eberic, vou comprar o Eberic. Não. Primeiro, gente, vocês precisam testar mercado. Primeiro, vocês precisam testar se aquilo é o que você gosta realmente de fazer, se aquilo ali está dentro do seu valor, tá? Depois que vocês fazem isso, como? Como que eu vou fazer isso? Seguindo o perfil do Vinícius, vendo as lives, vendo os stories dele, fazendo o treinamento dele, ver se a rotina que ele mostra para você, o que ele te ensina, realmente é o que você gosta. É muito mais do que só simplesmente, assistir uma live, vou lá e comprar o software e vou conseguir fazer projeto. Não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Eu acredito que vocês vão entender um pouco mais, que na postagem ele fala sobre isso também. Mas só deixando esse gancho, porque eu já vi gente falando assim pra mim assim, depois da sua live eu fui lá e comprei o software de arquitetura. Oi? Calma aí, não é pra você comprar o software. Deixa eu ver aqui, gente, vocês estão fazendo um monte de pergunta que eu tô amando. Vão tirando print da live. Olha essa audiência, Vinícius. Vão tirando print da live, gente, pra gente postar print com 130 e poucos pessoas ao vivo. E daqui a pouco ele vai contar pra vocês o presente que tem. A live vai ficar salva, tá? Teve uma pessoa que perguntou aqui, eu esqueci o nome que subiu. Vai ficar salva, mas só quem tiver no ao vivo vai ter presentinhos. Deixa eu ver aqui. Se você tiver lembrado mais alguma coisa, pode falar que eu vou ler as perguntas, tá bom? Não, basicamente é isso. A postagem lá, eu explico exatamente qual, na minha visão, como que eu comecei, qual foi a minha introdução na utilização de softwares, por que eu escolhi o CPCAD como primeiro software, depois por que eu investi no Eberic, falo do TQS também, e como as pessoas podem se planejar para adquirir um software para projetos estruturais. Então, lá no meu perfil tem tudo isso, tá? Me acompanham lá, tem link lá na minha descrição, tem os stories, tem um monte de conteúdo sobre essa área que eu acredito que vai ajudar muito aí vocês. O presente, né, Leila? Eu tô preocupado aqui com o horário da live, que é 1 hora. Não, mas né, o presente... O presente é assim, a hora que der 1 hora, a gente vai sair, essa live vai ficar salva. O presente você vai contar na segunda live, que não vai ficar salva. Então, só vai levar o presente quem entra com a gente na segunda. Tá bom? Maravilha, gente, maravilha. Sobre o meu treinamento, vocês estão perguntando, eu vou falar hoje à noite. Eu separei uma live hoje às 20 horas. Eu vou falar exclusivamente sobre o meu treinamento, tá? Então, hoje absorvam o Vinícius. Aí, de noite, quem quiser saber sobre o meu treinamento, eu vou entrar ao vivo só para tirar dúvidas de vocês, falar tudo que vocês têm dúvida. Eu vou falar para vocês hoje às 8 horas da noite, tá? E quem não puder participar hoje à noite, eu estou respondendo perguntas de vocês lá no Telegram. Meu treinamento está com as matrículas abertas hoje. Porém, na live de hoje aqui a gente vai dar atenção para o nosso convidado, então perguntem tudo para eles que vocês quiserem perguntar e depois a gente conversa, combinado? Vamos sugar o máximo que a gente puder do Vinícius hoje aqui. Maravilha. Tá bom? Deixa eu ver, aqui tinham várias perguntas boas aqui. Vinícius, você faz consultoria para outros engenheiros? Vinícius, no seu escritório tem mais pessoas? Quantas pessoas trabalham? Você tem gente registrada? Vai ter que responder tudo isso na próxima live, porque vai cair, tá? Gente, vamos continuar na outra, tá bom? Vai cair. Ó, a gente já vai subir outra. Entra com a gente.